Porque palavra-chave para o trader é disciplina. Perfeito. Né? O grande risco qual é? É você ganhar pouco e quando você perde muito. E como é que você dosa? Com disciplina, com stop, né? Com tentar alongar o ganho. É disciplina. Se você não tem disciplina nem para seguir aquilo que você se propõe do ponto de vista de procedimento, vou fazer todo dia abertura, vou me preparar, vou ler as olhar o notícias, gráfico, né? vou ler as notícias, vou entender o que o mercado está. Se você se propõe a fazer uma coisa e não faz, Sua confiança naturalmente vai baixando. e você está indisciplinado. Então, quando você tiver uma posição ruim e você tinha um stop programado, a chance de você não respeitar é altíssima. Roberto, Lombardi, em 1 minuto, conta pra gente quem é você. Resumidamente, assim, só para a pessoa saber quem tá aqui do meu lado. Olha, Roberto Lombardi de Barros. Eu comecei no mercado em 1987. Eu comprei um título de operador especial no primeiro leilão da recém-fundada BMF. A BMF era a Bolsa Mercantil de Futuros. Ela foi fundada em 1986 pela grande maioria das corretoras de Bovespa. Em 87, ela fez o primeiro leilão de títulos de operador especial. O que era um operador especial? Operador especial era um título que dava direito a uma pessoa física frequentar o pregão e operar para si. E como a BMF ela foi idealizada nos moldes da CME, Bolsa de Chicago, lá a figura do operador especial, lá era o scalper, era uma figura muito importante, dava muita liquidez. E a BMF copiou esse modelo do scalper e aqui no Brasil era operador especial. Então eu participei do primeiro leilão e comprei um título de operador especial em 1987. Você ainda opera? Opero todo dia. A não ser que esteja viajando, assim, mas opero todos os dias. Eu faço a abertura sempre às 9 horas dos derivativos. Quando você faz a abertura, você está sentado para pegar a abertura? Não, estou sentado numa plataforma preparado, aberta e eu opero mais dólar. Gosto de acompanhar juros, DI, índice. Também opero alguns papéis, mas os papéis só às 10 horas, né? Então toda manhã eu estou preparado para operar dólar, estou aberto ali, vou fazer um girinho na abertura. Então normalmente eu opero a abertura dos derivativos, pego a abertura de Bovespa, os indicadores lá de fora, que são sempre muito importantes, né? Que variam do horário das 9h30 ou 10h30, dependendo do horário de verão. Okay. Aí eu fico até umas 10h30, 11 horas eu mesmo operando. Então eu faço toda a gestão do trading e das posições e a partir de umas 11h30, meio-dia, aí eu começo a me desligar e aí eu começo a olhar um pouco as outras caixinhas também. Eu tenho uma equipezinha pequena, né? Então, por exemplo, agora eu estou conversando com você, nós estamos no horário de mercado. Eu estou com posição em aberto, mas eu não estou olhando, eles estão administrando. É isso que eu ia perguntar, você está posicionado agora? Estou posicionado agora. E a equipe está fazendo essa gestão ali? Está fazendo a gestão, então tem posição nos derivativos e em bolsa, e eles têm os objetivos e os stops. Então, se bater o objetivo, vai zerar, se der o stop, zera também, e a gente já tem uma orientação se vai passar comprado ou vendido, e se não bater nem o stop nem o objetivo, ou a gente passa ou a gente zera. Eles já estão orientados, então eu estou conversando com você aqui tranquilo, não preciso... Se vier alguma novidade, eu não preciso... E você está aceitando o currículo lá? Vem cá. E você falou que tem algumas pessoas, uma equipe, são traders que estão gerindo essa... Tem uma bagagem de trading muito grande, mas assim, essa equipe eu trago inclusive da Interfloat, da época da corretora que está comigo há muitos anos. Então conhece muito o meu perfil, sabe como é que eu me comporto operando. Eu tenho muita facilidade de transmitir as ordens e mesmo às vezes quando acontecem alguns movimentos importantes, eles sabem como eu administraria essas posições. Maravilha. Então eu fico muito tranquilo, mas são meus funcionários desde a época da Interfloat. Que legal, que legal. E já que a gente entrou nesse tema, nós comentamos aqui um pouquinho sobre essa experiência do pregão Viva Voz, você ficou ali operando por muito tempo. E como é que foi essa evolução? Lombardi, foi assumindo alguns spreads ali, foi ganhando um pouquinho, fazendo um pouco de dinheiro, operando mais ativos, de repente ia para o índice, ia para o dólar. Como é que foi essa evolução? Lombardi foi puxando outras pessoas para junto dele? Me conta um pouquinho dessa trajetória. Então, eu comprei o título em 87, fui para o mercado em 89, e em 92 eu já tinha um relacionamento muito bom no pregão, já estava há 3 anos lá, a gente frequenta todos os dias, fecha negócio com todo mundo a todo momento, então fui construindo boas amizades, tinha
um relacionamento muito bom no pregão. E aí um amigo que era corretor, né, que frequentava o pregão, ele tinha um título de corretora. E ele também frequentava o pregão, operava para ele. Ele falou, estava cansado do título de corretora e ele queria comprar um título de operador especial e vender o título da corretora. E aí eu tinha um amigo que queria vender o título de operador especial e eu tinha interesse em comprar a corretora. Porque eu idealizava em algum momento ter uma corretora. E a corretora te dava 10 crachás. É? Então, a corretora, ela dava, na época, vários... No caso da BMF, era um título patrimonial mais amplo, que dava vários acessos ao pregão e vários acessos às plataformas eletrônicas. Na Bovespa, você tinha um título patrimonial, ele era menor, e aí dava cada título patrimonial, que era muito mais barato que um título patrimonial da BMF, cada título patrimonial dava 4 acessos à plataforma eletrônica e 2 ao pregão. Na Bolsa, um título, na BMF, um título patrimonial dava muito mais acesso, mas era um título, não tinha esse fatiamento. Perfeito. Aí eu tinha muito desejo de ser corretor, eu tinha uns planos assim, de operar cliente, de, vamos dizer, construir um business que fosse além das minhas operações só individualizadas. Okay. Né? Porque era algo que eu estava muito satisfeito, estava ganhando dinheiro, mas eu tinha essa visão de construir algo maior e tinha muito desejo de comprar um título de corretora. Aí surgiu essa oportunidade para mim. Aí eu comprei do Fernando Maxud, que era um dos sócios da corretora Líder. Ele falou com os sócios dele, venderam a Líder para mim, eu comprei o título de corretora e consegui fazer uma transação para ele comprar um título de operador especial. E aí eu comecei uma transição minha de operador especial para corretor. E aí a corretora chamava Interfront. Que legal. Então você começou a ser um negócio um pouco maior. Antes era só o Lombardi, virou a corretora. E aí você começou a acoplar pessoas ali também para poder operar? Então, no primeiro momento, quando eu comprei a corretora, teve constituição, né, de todos os procedimentos legais para você poder abrir a corretora. E a minha visão era fazer um pouco o que as outras corretoras faziam, né? Mas eu tive muita dificuldade, né? Assim, era um mercado pequeno, muito disputado, com corretoras muito tradicionais já, além das corretoras de banco, né? Então, assim, e na época, pessoa física participava muito pouco desse mercado, era, assim, né? Residual, a gente tinha muito pouco. Quer dizer, você tinha grandes clientes pessoa física, foram aqueles que eu comentei com você. Então você tinha uma quantidade de grandes clientes, mas um número muito pequeno. Era um número que, assim, não era suficiente para viabilizar várias corretoras que existiam no mercado. Então as corretoras precisavam buscar o cliente, né, os bancos institucionais, as pessoas jurídicas, os fundos. E eu tentei entrar nesse segmento, mas tinha muita dificuldade. Por 2 motivos. Primeiro, porque era muito concorrido e eu era uma corretora nova, pouca gente conhecia, tinha muito pouca estrutura. E depois havia uma certa incompatibilidade também com o meu operacional. Porque como eu operava muito para mim, também era algo que para ter cliente sempre poderia ter potencialmente um conflito. Então, eu não consegui deslanchar a Interfloat nesse modelo tradicional. E aí eu falei, não, espera um pouquinho, pô, eu tenho um modelo aqui, que eu opero para mim. Eu vou começar a trazer traders, pessoas que operam para si, eu vou prover o acesso, a infraestrutura, dar limite, tentar fazer alguma parceria, e vou começar a agregar essas pessoas que querem operar para si, mas que são pessoas físicas. E aí a coisa começou a engrenar. Tinha muito operador de pregão que eu já conhecia, já tinha muito tempo de corretora, queria uma oportunidade para operar para si, e, por exemplo, a BMF e a Bovespa permitiam, que era o que a gente chamava, não do agente autônomo atual, né? Mas a gente falava autônomo, era um operador que não era scalper, usava um título de uma corretora, descia para o pregão e operava para si. Então, através do crachá de uma corretora. Ele emprestava ali, assim? Tinham vários modelos, eu tive vários modelos, né? Então, ele podia pagar corretagem, podia pagar um fixo, podia ser corretagem variável. Eu tive um modelo também que eu, inclusive, era sócio de algumas operações. Então, o cliente operava, ele tinha um resultado, a gente ou dividia, ou eu ficava com 30% no final do mês. Eu desenvolvi, assim, muita flexibilidade para agregar esse perfil de cliente que queria operar para si e ninguém dava oportunidade para ele começar. Eu dei. Usa a imaginação aí, você que está em casa. Imagina hoje, aqui na Genial, você é um cliente que opera bem. Genial fala assim, cara, vem aqui operar com a gente. Vem aqui operar, de repente, um patrimônio grande e a gente divide aí no final. Na época era permitido, isso era muito mais flexível, né? Quer dizer, o cliente frequentava o pregão, usava o crachá da corretora,
ele operava para si, as operações eram todas especificadas em nome dele. Perfeito. Então eu dava o limite, dava o acesso, e eu tinha vários modelos comerciais de acordo, né? Então, para quem estava começando, eu dava sempre o incentivo de uma corretagem menor, aqueles que tinham um padrão melhor, né, de volume, eu tentava cobrar um pouquinho mais, e tinha muita flexibilidade. E aí eu tive a vantagem porque só eu tinha esse modelo. Assim, a maioria das corretoras, eu diria que quase a totalidade, ninguém queria atender esse cliente, né? Tinham visão que era muito risco, dava muito trabalho, mas acho que assim, a principal preocupação das corretoras tradicionais era o risco, que representava alguém estar lá no pregão e operando meio sem acompanhamento, né? Porque era um pregão viva voz. Hoje você tem todos os sistemas de monitoramento, a ordem e os limites são acompanhados online. Você imagina, Luan, no pregão viva voz, você fazer essa gestão de risco. Na verdade, era impossível. A pessoa, se ela quisesse, ela se alavancava infinitamente, podia quebrar a corretora. Podia. Então, vamos dizer, eu diria, isso eu atribuo muito ao momento, né? Tem momentos que você conta com a sorte, né, de ter um momento que você podia confiar muito nas pessoas, nos operadores, o mercado era muito diferente, era um mercado que estava começando, né? Então, e eu conhecia todos os clientes que vieram para o pregão e para as nossas salas de negociação no futuro, eu conhecia a grande maioria. Então, ou trabalharam comigo no pregão, ou eu não colocava ninguém lá que eu não tivesse conversado, que eu não entendesse um pouco a visão. Se viesse com uma história muito esquisita, eu ou não dava condição de acesso, ou a gente era muito restritivo. Exatamente. Uma coisa que a gente estava conversando lá nos bastidores, é que no mercado financeiro, o Lombardi falou que ele ia na base da confiança, porque esse cara estava operando em nome da corretora. E talvez não é muito familiar para todo mundo que está em casa, mas aqui atrás, onde vocês estão vendo, tem uma área de risco aqui gigante. Por quê? Nós, como corretora, temos que controlar a quantidade de pessoas que estão operando, a quantidade de contratos que essas pessoas estão operando, para ver se não está excedendo o limite de risco da corretora. Porque nós que fornecemos a alavancagem para vocês. Então, dependendo do volume, a alavancagem e a volatilidade do mercado, a corretora pode quebrar. Então tem que ter esse controle absurdo. Só que o que o Lombardi está falando é que na época ele tinha essa conversa de boca, era na amizade, na confiança. E isso eu gosto porque no mercado financeiro, em especial o tradicional, quando você dava a palavra, o fechado era fechado. Era sagrado. Era sagrado, porque ali a boleta ia sair só no final do dia, ou só algumas horas depois. Então, fechado com você, depois o auxiliar ia lá anotar na boleta. Exatamente. Se desse um problema, uma mancada... Deu mancada, tá fora do mercado. Não, né? Literalmente. Todo mundo se fala, todo mundo se conhece. Todo mundo se fala, você fechou uma operação, não honrou, no dia seguinte você não tá mais lá. Guardem isso pra vida de vocês, né? Não tem dúvida. Assim, lá o mercado literalmente valia a palavra. Porque você fechava de boca, né? A gente fala fechar de boca na palavra e ia registrar o negócio depois. E esse é um ponto interessante, né, Luan? Porque hoje você tem uma série de mecanismos de controle de risco, porque você tem as plataformas eletrônicas onde você monitora as ordens que são enviadas, são executadas. Então, você tem limite limite por ordem, limite de posição em aberto, limite financeiro, porque a negociação eletrônica te permite esse controle de risco. No pregão não tem como. Como é que você vai controlar o que o operador vai falar? No meio de 700 pessoas ali... Olha, teu limite você só pode comprar 100 contratos. Ah, tá bom, ele vai lá para a roda, você não está olhando e fala, compro 1000. Como é que você vai controlar? Imagina. Então eu diria assim, nessa questão de risco, eu tive muita sorte pelo momento, né, que as bolsas estavam começando, tinha muito essa dimensão da confiança, da responsabilidade. E eu, francamente, a grande maioria dos operadores de pregão, não todos, mas a grande maioria dos operadores de pregão ganhava dinheiro nas suas dimensões e nos seus tamanhos, mas aquilo que eu falei da vantagem competitiva de estar lá no pregão. A agilidade, a disciplina, o relacionamento, isso ajudava muito. Então, a grande maioria ganhava dinheiro. Tinha um outro que escapava e tá certo. precisava tomar um castigo. E falando nisso, o Lombardi chegou a comprar uma carta de uma corretora. Então, imagino que você tenha sido bem sucedido ali nessa jornada, especialmente nesse início. Só que pra gente fica vago, assim... O que era ganhar dinheiro naquela época, trazendo de repente para os dias atuais? Você pode falar sobre isso? Só para matar a curiosidade nossa aqui. A gente gosta de saber se na unha. É que variava muito, né? Não, normal. Você ganhava, perdia. Assim, lógico, você tinha um patamar, cada um tinha o seu patamar de acordo com o tamanho, né? Mas eu diria assim, eu tenho
eu posso falar talvez do meu melhor pregão, né? Legal. Todos os anos que eu frequentei, meu melhor pregão foi em 1997, na crise da Ásia, né? Uhum. Que a gente tinha tido algumas crises menores, mas a crise da Ásia pegou o mercado assim absolutamente de surpresa. E a notícia demorava para chegar, né? Demorava para chegar, foi à noite na Tailândia, os mercados quebraram, e aqui a gente nessa época operava o contrato de taxa de juros. E o que eu digo assim, o mercado de taxa de juros naquela época ainda era no PU, né? Essa parte técnica talvez seja um pouquinho chata, mas hoje você já opera a taxa. Naquela época você operava um PU. Então era um PU que no vencimento do contrato valia 100 mil. Então quanto menor o PU, né, para chegar no 100 mil, maior a taxa de juros. E quanto maior o PU, menor a taxa de juros. Então quando a taxa subia, o PU caía. E aí as taxas no mundo assim explodiam. E o contrato de DI negociava de 30 a 50 pontos por dia de oscilação. Isso aqui, né? 30 a 50 era nada, 50 né? pontos era nada, mas era o que oscilava. Um dia oscilava 50 pontos. Pô, todo mundo sai, pô, mercado bom hoje. Pô, valeu, hein, mercado bom. Nesse dia, o mercado caiu 5 mil pontos ao longo da manhã. Caramba. Você imagina, o spread às vezes era de 1.000 pontos. O spread. Um mercado que oscilava 50 por dia, era vendedor a 90 mil, comprador a 89 mil. Nossa, insano. 50 contratos, se você acertasse ou errasse, eram 50 mil reais. Então, assim, Nossa. era o pingo. Então, assim, comprou-se, que era o mínimo também, porque não podia operar menos que isso. Então, você comprava 50 contratos, era 50 mil para frente, 50 mil, 0 a 0, ou 50 mil para frente, 50 mil para trás. Na oscilação mínima ali. Mínimo. E nesse dia... E nesse dia, assim, volta àquela questão da agilidade, de você estar lá, de poder você tomar as decisões de uma maneira muito rápida num mercado volátil, em pânico como esse. Agilidade, é. Então, e aí o que foi fantástico é que o mercado de manhã, ele foi, assim, um desafio tremendo, passou, né, o DI explodiu, a bolsa despencou, chegou a bater limite de baixa, o dólar explodia, só que a gente tinha uma particularidade naquela época, né, que era o horário do almoço. Parava a negociação, O né? mercado parava 1h30. Você imagina, né, você está posicionado, o mercado passa, você tem que esperar 1h30. No meio de uma crise imensa. Imensa. E aí o mercado de DI passou na mínima do dia, taxas explodindo, caindo 5 mil pontos, quase no limite de baixa. E aí tocou a campainha 1h. No horário do almoço, o Clinton era presidente americano, ele solta, porque o mundo estava quebrando. Aí o Clinton solta uma série de medidas de incentivo à economia real, às bolsas, assim, veio com um pacote que eles construíram, acho que em horas. Aí o mercado de 5 mil pontos de baixa virou 4 mil de alta. Nossa. Então você imagina a tarde também como foi. Então foi assim, um mercado espetacular, absolutamente atípico, né? Eu diria que talvez agora na pandemia a gente tenha visto os mercados abre limite de alta, bate o limite de baixa, assim. Na pandemia eu vi alguma coisa semelhante à crise da Ásia. Foi equivalente, então, você diria? Foi equivalente, porque a crise da Ásia foi isso, assim, limite de baixa de manhã, limite de alta à tarde, em mercados muito voláteis, mercados grandes do ponto de vista financeiro. Então eu me lembro muito bem, esse eu tenho registrado, assim, foi o melhor pregão na história. Mas tem uma informação aí que você está deixando passar. Não, você também ainda não perguntou. Quanto bom, assim, foi esse dia? Foi bom. Né? Foi muito bom. Muito bom mesmo. Você pode dizer que... Eu deixo você fazer uma pergunta. Você pergunta se foi mais ou menos, eu respondo. Tá. Você disse que cara contra... Day trade no dia. Sim, né? 50 mil reais ali, né? Foram... Você vai ter uma chance só, hein? Mais que 10 milhões? Não, foi menos. Próximo. Não, uma pergunta. Mas também, eu chutei bem alto, porque 10 milhões para a época era... falando de day trade de um dia. E de 97, 1997. Né? Estamos falando do resultado de um dia. Né? 1 milhão? Você tinha uma pergunta só. É palavra, né? Tá certo. Palavra é palavra. Você lembra o que a gente estava falando? Fechado é fechado. É fechado. Não pode voltar atrás. É verdade, tá certo.